Fala, minha torcida gloriosa, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. Vamos fazer uma análise completa do pós-jogo aqui juntamente com linha de passe. Quero deixar os créditos totais ao canal e também quero dizer a vocês aí, o fogão tá de novo reacendendo a chama na Libertadores, rapaziada. Então já deixa aquele likezão aí. Terminou tudo empatado, 1 a 1 contra o Barcelona do Equador. Então deixa aquele likezão aí pra nós e vambora pra análise. Precisa se adaptar a isso quando encontra um gramado desse tipo. Mas, por outro lado, facilita quando você consegue assumir o controle da posse de bola, da troca de passe do jogo. Foi isso que aconteceu no segundo tempo, pelo menos até o Botafogo empatar. Depois o Barcelona foi tentar sair um pouco, o jogo ficou mais equilibrado na reta final. O Barcelona se expôs também, deu muito espaço, né? Os dois deram espaço, né? O sistema de jogo do Botafogo é um sistema de jogo que permite ao adversário espaços. Ele não é um time compacto, por definição mesmo, por ideia mesmo do Anselmi. Então, ele não consegue subir marcação em bloco para sufocar a saída de bola. Ao mesmo tempo, ele joga com linha alta e teve um susto no primeiro tempo, depois foi marcado no impedimento, um lançamento que veio nas costas da zaga. É que naquele momento o Bastos fez um movimento, né, de contrafluxo para deixar o atacante do Barcelona em impedimento. Mas é um time que joga com linha alta e não tem a compactação para pressionar. Então, o Botafogo também permite espaços. Mas tecnicamente é um time melhor, bem melhor que o Barcelona. E essa parte técnica, ela floresceu no segundo tempo. Ficou mais clara no segundo tempo, quando o Barcelona já cansou um pouquinho. O Campeonato Equatoriano não tem muito tempo que começou, está no início ainda. O Botafogo já está há mais tempo em atividade do que o Barcelona. Sim. E aí, Birner, em cima do que falou o Eugênio, né? Acho que quando você coloca ali a bola no chão e as associações acontecem, né? É bem o reflexo, é bem o detalhe do que aconteceu no segundo tempo com o Botafogo. Porque quando a gente fala de associações, a gente percebe mais troca de passes, troca de jogadas e aproximação de jogadores envolvendo o Nilton, envolvendo o Danilo, envolvendo o Montoro, envolvendo o Matheus Martins, o próprio Bastos chegou várias vezes ali à frente e tudo. E a gente viu muita troca de passes entre o Botafogo. Às vezes, claro, o último passe não dava muito certo, a finalização não era tão precisa, mas o Botafogo conseguiu trocar mais passes e nisso acabou envolvendo e até subindo um pouquinho, atrapalhando um pouco a saída de bola do Barcelona, né? Tudo bem? Tudo bem, William? Boa noite a você, Eugênio, aos fãs e às fãs do esporte. Claramente o Botafogo vem mostrando, e hoje foi mais uma partida que não é um time pronto. A gente entende muito bem as ideias do treinador. Como você disse, é um time que gosta de ter a bola, circula a bola, procurando lados do campo e, quando acha um espaço, tenta fazer as associações. Porque joga com 2 alas, 2 jogadores por dentro, né? Que são os atacantes que se associam também pelos jogadores de lado de campo. Os volantes têm liberdade para avançar, os zagueiros têm liberdade para construir. Ou seja, é a ideia do Anselmo de um time moderno, um time muito atual, mas não está pronto ainda. Importante nessa fase, eu disse isso quando jogou contra o Real Potosí, né? Não é o Nacional de Potosí, é o Real Potosí. É o Real Potosí. E vou repetir agora, tem que sobreviver a esses jogos perigosos da fase pré-grupos de Libertadores. E o Botafogo hoje deu um passo muito importante, eu concordo com os colegas, eu acho que no primeiro de Libertadores. E o Botafogo hoje deu um passo muito importante, eu concordo com os colegas, eu acho que no primeiro tempo foi equilibrado. Acho que o Botafogo deu muito espaço em alguns momentos. Segundo tempo, o Botafogo cresce, toma conta do jogo, empata, perde chances para conseguir sair vitorioso e terminou mais perto de ganhar do que a equipe por isso é a minha sensação, de que poderia ter sido ainda melhor. A única coisa que pode contrapor essa sensação, se alguém estiver vendo, fala, esses caras estão malucos. O Botafogo estava perdendo o jogo e teve que empatar. Mas o Botafogo teve chances no segundo tempo, outras antes do empate, né? E mesmo assim, depois, acho que ainda jogou um pouco melhor que o Barcelona. Para o estágio de evolução do Botafogo, acho que está legal, não está ótimo, mas está bom, porque no final das contas, classificando, o Botafogo provavelmente cai num grupo em que, se não der azar, vai ter adversários individualmente inferiores, dá tempo para o treinador desenvolver o trabalho e para ter alguma perspectiva mais legal do que o futebol atual, por exemplo, dá a crer, faz o torcedor acreditar na equipe na temporada. Daqui a pouco a gente vai ouvir os jogadores aí na saída, Matheus Martins falou, daqui a pouco a gente ouve o Matheus Martins. Os dois falarem evolução, né? Para este momento, para este estágio, mas nós realmente estamos vendo evolução no trabalho do Anselmi? A gente tem que pegar um recorte aí dos jogos maiores do Botafogo, aqueles que ele ficou sem vencer, os 2 contra o Potosí, esse. A gente começa a ver algumas coisas se encaixando, Jean?
Eu acho que talvez o que falte até para o Botafogo, olhando para os seus jogos, para os seus jogos mais importantes, é regularidade no jogo. É conseguir manter um bom nível durante os 90 minutos. Porque a gente vê o Botafogo muitas vezes criando, jogando bem, conseguindo produzir. O começo do jogo hoje foi isso, né? O Botafogo começa produzindo bem e daí, de repente, tem uma dificuldade absurda para conseguir sair jogando diante de uma marcação alta. É claro que o jogo de hoje acaba até servindo de dica para quem vai enfrentar o Botafogo nas próximas partidas. É, de alguma maneira... um problema que o Botafogo tem nesse momento, é um Botafogo que joga com linha alta e que ainda sofre eventualmente com o contra-ataque, com um jogo mais vertical do adversário, mas sinceramente eu acho que é uma questão assim, aí é meio que chovendo molhado, eu sei que é um mantra que a gente usa muito aqui, mas cara, é um começo de trabalho ainda, é normal que assim, eu acho que quando você vê coisas boas e outras para corrigir, tá ok, tá tudo dentro do esperado, porque, ok, às vezes acontece de um técnico chegar e acertar o time rapidinho e ter, ainda mais nesse caso, que certamente o Anselmo não conhecia todos os jogadores, não conhece as características de cada um, como cada um pode render melhor, as fragilidades de cada um, que é algo também muito importante para você conhecer. Então, assim, eu acho que tá dentro da expectativa, está dentro do esperado. Agora, jogando bem ou jogando mal, evoluindo ou não evoluindo, o que o Botafogo precisava fazer de qualquer maneira, e ele está perto de conseguir, é se classificar para a fase de grupos da Libertadores, porque aí sim também você tem mais jogo de cintura em relação aos resultados, um tropeço ou outro pode depois ser compensado. O que não dava era para perder, jogar muito mal ou ser eliminado, acima de tudo, nesses jogos de pré-Libertadores. E lembrando que a construção dos meias atacantes, Montoro Barreira, são jogadores muito jovens. Sim. Sabe, é uma Copa Libertadores, um jogo fora de casa. Obviamente não é a Libertadores de antigamente, violenta, com problemas de arbitragem, suja, Sim. que dificultava muito mais para jogadores tão jovens. Mas, de qualquer jeito, é uma partida fora de casa. O Barcelona é um time bem experiente, um time com média de idade acima. Tem 29 anos e pouco contra 25 e pouco a média de idade do time do Botafogo. Então, é normal que jogadores jovens oscilem e eles são jogadores essenciais quando a gente fala da qualidade de construção. Mas principalmente o muita Montoro. personalidade, não? Porque assim, hoje, por exemplo, em vários momentos, ele às vezes até peca em alguns momentos pelo excesso e tal, mas chamou, tentou o lance individual, tentou um contra um, tentou chutar para o gol, ele talento de enorme potencial. Isso. E eu concordo contigo que é um jogador de personalidade. Porém, mesmo tendo tudo isso, o normal para jogadores tão atletas, tão jovens, jogador de 18 anos de idade, é que ele tem alguma dificuldade em tomada de decisão, entender a hora de acelerar o jogo e a hora de cadenciar o jogo, entender a hora de tentar irritar o adversário, entender os momentos do jogo. É óbvio que às vezes ele vai entender, mas ele vai entender menos do que ele vai entender se trabalhar na carreira com seriedade com 25 anos de idade. Sim. Porque nós estamos falando do outro jogador. Claro. Assim na vida, em qualquer coisa, né? Então, repito, vou na linha do Jean, do Eugênio, eu acho que para o que o Botafogo precisa nesse momento, foi uma boa atuação. O Botafogo é favorito no jogo de volta, mas também concordo. O Barcelona é um time grande do Equador. O empate leva a decisão para os pênaltis. Os pênaltis em casa nunca são muito bons, na minha maneira de ver, para a equipe que é tecnicamente superior e que leva, em tese, uma vantagem. Então é bom ter cuidado, mas jogando fora de casa, apesar de ter criado para vencer no segundo tempo, o empate é um resultado bom. Sim. Não é bem maiúsculo. Bom, acho que tá bom. Acho bem bom, viu? Bem bom. Esse jogo bem bom. É um jogo perigoso, Botafogo. É perigoso, mas é um resultado bem bom. Bem bom. De novo, sensação que podia ter sido 2-1.